Olá! Está em gestação na Câmara dos Deputados a Lei de Responsabilidade Educacional. Essa lei é uma das exigências do Plano Nacional de Educação e vai fixar padrões de qualidade para a educação e punição para gestores públicos que descumpri-los. Mas o quadro que esses gestores terão de enfrentar não é nada fácil. Mais de 60% dos alunos da rede pública de até 8 anos não são alfabetizados. 4 milhões de brasileiros entre 4 e 17 anos estão fora da escola. 90% dos estudantes não conseguem, no ensino médio, ter os conhecimentos básicos de matemática. E no Enem do ano passado, quase 530 mil alunos tiraram 0 em redação. O Brasil em Debate, da Rádio e da TV Câmara, reuniu os deputados Exalci, do PSDB do Distrito Federal, e Weverton Rocha, do PDT do Maranhão, para tentar entender como essa lei de responsabilidade vai funcionar e se ela vai poder mudar esse quadro. Deputado Exalci, para que serve uma lei de responsabilidade educacional? É exatamente para atribuir aos gestores a responsabilidade. Nós estamos vendo aí o quadro, né, que foi colocado e alguém tem que responder por isso. Esse projeto é antigo, ainda da deputada Raquel Teixeira, de Goiás, e tramitou na casa durante muito tempo. Depois veio o Plano Nacional de Educação, que estabeleceu o prazo para aprovação. O prazo, inclusive, vencia agora em junho deste ano, já venceu. E ainda bem que não aprovamos, porque entendo hoje que há alguns pré-requisitos que têm que ser vencidos para a aprovação do projeto. Quer dizer, nós temos, primeiro, estabelecer a questão do pacto federativo, quem vai cuidar de quem, qual é a responsabilidade de quem. Nós temos que aprovar também agora, e o MEC não aprovou, que foi exatamente o CAC, que é o preço, o custo aluno qualidade inicial, porque você tem que ter um parâmetro da infraestrutura para saber, não é, se aquela escola que está sendo avaliada, se ela tem pelo menos os recursos mínimos, né, de infraestrutura. E essa questão também da responsabilidade de cada ente, né? Nós temos hoje um investimento maior do município e dos estados do que da própria União, que arrecada tudo isso. O relatório anterior do deputado Raul Henrique, que chegou até, inclusive, ser formado uma comissão, o parâmetro era muito no IDEB, mas eu acho hoje que o IDEB é um fator muito ainda precipitado, você estabelecer apenas o IDEB, porque tem outros fatores que contribuem com isso. Mas o importante é que tem que ter responsabilidade. Alguém tem que responder por que o sistema não funciona. Bom, a gente citou diversos pontos que eu gostaria de aprofundar, mas eu queria saber do deputado Weverton Rocha, o que o senhor acha dessa proposta, se o senhor acha que ela tem o condão de exigir dos gestores públicos mais empenho na educação e se adianta, quer dizer, se é suficiente. Primeiro, cumprimentar todos os telespectadores e ouvintes do programa, colega Exalci. Nós temos uma discussão, uma lei que, como foi falado, em 2006 foi apresentada aqui na casa e logo arquivada em 2007. Em 2010 nós retornamos essa discussão e achávamos que ia conseguir aprovar este relatório final já em 2014, coisa que não aconteceu. Tivemos agora, no Plano Nacional de Educação, uma meta específica que foi a aprovação dessa lei de responsabilidade educacional já para junho deste ano e que não foi cumprida. Então nós já começamos a mostrar que não adianta apenas estabelecer metas, que nem nós aqui tivemos a capacidade de cumprir. Imagine esses 5 e poucos mil gestores de educação no Brasil. A gente precisa nesse momento, e há um consenso de todos que estão discutindo a lei, de que é preciso se ter instrumentos mais fortes para se cobrar o mínimo, que é a educação de verdade. Agora, esses instrumentos eles não podem ser paralelos, e aí há divergências, a forma de como cobrar ou de como punir. Há uma grande maioria que acha que deve punir com diminuição de recursos ou com corte de verbas para municípios e estados que não cumprem as suas metas. Mas aí vai ficar mais difícil Eu cumprir. sou da ala que acho que devemos pegar os bons exemplos e os que estão cumprindo, e esses que estão cumprindo serem bonificados. Eles precisam ser premiados para os que não estão fazendo serem estimulados a também fazer. Se a gente criar
um estímulo, uma competição para cima e dizendo assim, olha, esses aqui que cumpriram, conseguiram ter um plus, né? Então, com certeza, estimularia os outros a também fazer. Deputado Zalci, o senhor abordou a questão dos entes. O Congresso aprovou esse ano uma lei que estabelece um mínimo constitucional, aumentou o mínimo constitucional que deve ser investido em educação, e a gente já está com uma nova proposta, já em processo adiantado do seu partido, de aumentar para 18,7% da receita corrente líquida, quer dizer, da arrecadação de tributos. Aumentar só o mínimo a ser aplicado, adianta? Isso tem que ser redistribuído? Como é que funciona o sistema de educação nesse Na sentido? prática é evidente, né, que recurso sempre é bom, né? Quanto mais recurso, melhor, mas não é o suficiente. Nós temos, hoje nós aplicamos já, apesar de ser estados e municípios os atores principais, nós aplicamos 7% do PIB em educação, né? Praticamente 7%. É muito. Agora, falta gestão, falta fiscalização, né? E nós não podemos penalizar apenas na ponta o professor ou o diretor da escola, porque tem outras atribuições como os próprios secretários, os governadores, prefeitos, né? Então, nós temos primeiro definir o Sistema Nacional. Como é que vai funcionar o Sistema Nacional de Educação? Depois, a questão do Pacto Federativo. Quem será responsável por quê e qual a origem dos recursos para vencer essa etapa. Então, por exemplo, nós estamos discutindo agora, vamos votar agora uma PEC proibindo criar despesa aqui sem definir uma receita, né? Nós não podemos mais criar despesa para os estados e municípios, como aconteceu com o piso salarial dos professores, por exemplo, né? Onde já foi aprovado aqui, mas a fonte de recurso não foi dada. Então teve muitos municípios que até hoje não conseguem superar as dificuldades para pagar o piso salarial. Então, o que nós precisamos é deixar isso muito claro. Acho que para cada segmento tem que ser atribuído a responsabilidade, porque você tem, por exemplo, prefeitos que têm uma cidade com IDEB muito bom, e aí muda o prefeito, que já não prioriza mais a educação, deixa para lá, e não acontece nada com isso. Então, tem várias coisas que nós temos que observar, mas os pré-requisitos são fundamentais, que é exatamente o que eu falei, do Pacto Federativo, do Sistema Nacional, e principalmente a infraestrutura mínima, porque você tem escolas hoje no Brasil que não tem nem rede de esgoto, alguns não tem nem banheiro, não tem energia. Alguns não tem nem a sala, né? Não tem nem sala. As crianças então, estão tendo aula. Você tem que ter, para avaliar isso, você tem que ter pelo menos a infraestrutura mínima, que é o CAC, né? Que é exatamente o custo aluno qualidade. Quais são a infraestrutura, quais são os elementos básicos para uma escola funcionar bem. E aí, a partir daí, você poder exigir o mínimo de funcionamento, né? Deputado Weber, com relação a essa questão do orçamento, né, de quanto os estados e municípios dispõem para a educação. O Congresso tem um papel nisso, né? O Congresso, como lembrou o deputado Zalci, aprovou, por exemplo, o piso nacional para professores. Mas o que a gente viu são não só os governadores falando a gente não tem como pagar, como a gente tem visto greves no Brasil inteiro de professores, né? Esse ano está sendo um ano de greves recorrentes entre os professores. Como é que se resolve essa equação de dinheiro? Né? Que o senhor citou metas que a gente já não está atingindo. Não atinge. E eu vou responder aqui pelo final da avaliação do nosso colega Zalci. A primeira questão é a franqueza. Se não tivermos aqui a capacidade de sermos francos e dizer assim, olha, além de apontar para achar culpado, mas de que todos nós, aí o Darcy Ribeiro dizia também, todos nós somos culpados, não tivemos a capacidade de construir um sistema, né, educacional de verdade, onde se possa ser referência para o mundo, isso aí a gente não vai avançar. Então, se a gente tiver essa capacidade de trabalhar com franqueza, sentar com os professores, sentar com os pais, né, e todos dizer isso aqui, o que é de verdade a educação? A educação é a criança. Então, hoje, será se todas as energias dos recursos que estão disponíveis estão sendo de verdade direcionadas para o principal foco da educação, que é a criança? A maior pauta, e aí eu não estou aqui discutindo e nem tirando o mérito dos professores, a minha mãe é professora, mas a maior pauta hoje do movimento nós sabemos que sempre são salários. E aí lá na ponta de verdade, nós sabemos que não está conseguindo restar condições para que essa criança tenha dignidade. Eu quero dar o exemplo aqui do Maranhão.
Lá, nós lançamos agora, no início do ano, o governador lançou o programa Escola Digna. E baseado, refletindo num programa Escola Digna do município de Barreirinhas, onde tem os famosos lençóis maranhenses. E uma coisa que me marcou muito, o prefeito de lá, ele fez um folder com as belezas naturais, as 7 maravilhas do mundo estão lá, e aí dizendo como um negócio tão bonito daquele, aí ele fez no inverso várias escolas de taipa, de barro, pisos que não existem, banheiros no mato, e aí como que pode ter essa contradição? Então, ele está construindo escolas dignas nesses povoados para essas crianças com esse foco de dizer, não dá para pensar só em salário, em transporte, em dinheiro no custeio, se de verdade aqui na ponta não tiver uma escola digna para a criança poder estudar. Então, essa meta, a lei, ela é importante, mas se não tivermos uma conscientização do gestor público de que de verdade esses recursos precisam ser focados para a área fim, que é o aluno lá na ponta, essa criança lá na ponta, nós não iremos ter dificuldade de salvar essa geração. Uma geração que corre o risco de ser comprometida e ter aí um monte de analfabetos funcionais aí espalhados pelo país. Bom, essa conversa continua depois do intervalo. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo o projeto que cria a Lei de Responsabilidade Educacional com os deputados Weverton Rocha, do PDT do Maranhão, e Isalci, do PSDB do Distrito Federal. Deputado Isalci, o senhor falou que o senhor não concorda com tomar o índice do IDEB como sendo para avaliar o sistema, para avaliar a gestão, mas como é que a gente pode avaliar se os recursos estão sendo bem empregados, se os objetivos estão sendo corretamente perseguidos? Existe algum índice? Primeiro, o IDEB é um índice apenas, né, do desenvolvimento da educação básica, mas que depende muito da situação de cada lugar. Né? É evidente que uma escola que está localizada num local onde tem as pessoas mais que têm mais educação, que os pais, né, acompanham melhor, ele tem um desenvolvimento. Se você pega uma outra escola, que às vezes tem até um desenvolvimento melhor, mas uma ideia pior, porque depende de cada aluno e tal. Então você não pode ter apenas um parâmetro, né? Para você ter qualidade na educação, você tem diversos parâmetros que têm que ser avaliados. Primeiro, as condições da escola. Por isso que o cálculo do custo-aluno qualidade é fundamental. Nós aprovamos uma proposta aqui na Câmara, que é o custo-aluno qualidade, que foi o MEC encaminhou para o Conselho Nacional de Educação, mas que não está definido. O MEC tem algumas ponderações em relação a isso, que estabelece o mínimo da infraestrutura de cada escola. Aí você tem esse aspecto. Segundo, você tem que ver a questão também dos recursos, né, de professor mesmo, que no Brasil todo você tem escolas que ainda têm deficiência de professor. A gestão é fundamental. Né? Nós fizemos, inclusive, uma audiência pública com membros do Tribunal de Contas para avaliar o Fundeb, e detectamos que 40% dos recursos, porque é sorteio, 40% das escolas que foram sorteadas para uma fiscalização do Tribunal de Contas tinha indício de irregularidades. 16% das cidades, dos municípios avaliados, o prefeito sacava na boca do caixa os recursos. Então, havia muitos desvios de recursos, também tem que ser avaliado. Agora, a gestão, ela é importante. Né? Você precisa realmente profissionalizar. Hoje, infelizmente, aqui mesmo na capital da República, grande parte dos diretores que têm um papel fundamental na escola, acaba perdendo tempo cuidando da questão burocrática, daquele dinheiro direto na escola. Então você perde um diretor pedagógico que deveria estar nas suas atividades educacionais, cuidando da questão do dia a dia, do dinheiro direto na escola para comprar, fazer reforma e tal. Né? Deputado Weverton, o senhor estava citando a importância no seu estado da construção de escolas, né? A escola física ser uma escola decente, onde a criança possa estudar. Como é que o senhor imagina que seja a avaliação? Porque aí
não dá para avaliar os resultados, né? Você tem um tempo de investimento aí em estrutura física. Como é que o senhor acha que deve ser esse avaliador? Primeiro que Como diferenciar, né? Primeiro que assim, a diferença ela é clara só no ponto de... Você parte do ponto de que a criança, ela precisa de um atrativo. Nós estamos em pleno século XXI, onde precisamos estar competindo de verdade. O Estado tem que competir de verdade com o que está aí fora, que leva a nossa juventude para o mundo, né, da marginalidade, ou do crime, ou de atividades que não são lícitas. Então, esse primeiro equipamento que a criança tem acesso é a escola. Então, o programa Escola Digna, ele, de fato, vai precisar de uns anos para serem avaliado, mas a gente tem certeza que ele vai sim ser um sucesso. Porque você imagina só uma criança sair de uma escola, de uma casa, já que tem precárias condições. Principalmente no meu estado, no Maranhão, tem povoados como esse que eu participei, lá da inauguração, povoado Axixá, em Barreirinhas. Eu conversei com várias criancinhas lá, gente que nunca imaginou na vida estar dentro de uma escola com uma lajota, com um banheirinho, com um ar-condicionado, coisas básicas, mas que para eles é um sonho. Por quê? Porque já moram ruim, né? As suas condições físicas da sua residência são péssimas e iam para uma escola pior ainda. Então, qual era o destino dessa criança? Claro que é fora da sala de aula e aí crescendo na periferia do processo. Então, na hora que ela tem acesso a uma escola boa, a gente viu vários depoimentos de crianças dizendo: agora eu tenho até vontade de vir para cá, eu acordo mais cedo e chego aqui. Eu não quero ir embora quando acaba o horário, porque eu quero ficar no coretinho lá da frente. Então, assim, é você primeiro despertar a autoestima dessa criança para ela saber que, de verdade, tem muitas pessoas lá fora cuidando dela. Ela precisa sentir aquilo ali a casa dela. E aí, segundo, que aí sim é o segundo plano, é o diretor, é o professor, são todos motivados, com bons salários e também com boas reciclagens. Porque nós sabemos que hoje, se as provas também forem para a maioria dos professores, nós vamos ter problema de notas boas, por conta de falta de investimento na reciclagem deles. Então, o esforço que eles fazem, e aí vem toda essa cadeia da educação, ela é o que eu falei aqui no início, ela não pode ser vista como principal. O principal é essa criança aqui embaixo, é ela lá na sala de aula. O restante tem que ir compondo para juntos a gente construir de verdade a educação, que agora, é acesso para essa criança. A gente tem acompanhado em algumas audiências públicas sobre essa lei, os gestores bastante reticentes com essa relação, à questão da punição. O senhor falou da punição para a cidade, mas o gestor pessoalmente, como é que o senhor vê essa questão da responsabilização da pessoa gestor, né? Não, porque não só do lugar, né? Isso, porque assim, hoje a penalização ela já há. A gente tem a lei de responsabilidade fiscal. O Brasil hoje é um dos países que mais tem leis do mundo, né? Qual é o nosso grande problema? O cumprimento dela. Lá em 88, quando nós aprovamos a Constituição, essa casa aprovou a Constituição Federal, que era a nossa carta maior do humano, essa carta ela já foi prevista de reformas. Então nós mesmos, a casa naquele momento disse, ela não é perfeita, ela vai ser passível de várias reformas. Tanto que de lá para cá, o que se tem apresentado nessa casa de emendas sugerindo melhorias nessa carta são números aí que a gente já chega até a reclamar, acha absurdo o número de PECs que tramitam aqui dentro. Tudo é uma PEC. Então, assim, não é apenas a lei pela lei, porque a lei a gente já tem os tribunais, existem os órgãos fiscalizadores. Aqui mesmo o deputado Zalci deu um exemplo. 40% dos que foram fiscalizados foram identificados, né, problemas. Então, não é mais uma lei que a gente vai diminuir os problemas. A questão precisa-se ter uma lei dessa responsabilização aí, abre aspas, para bonificar, né, para você separar o joio do trigo e usar espelhos bons. Porque aí a gente também tem que usar. Eu tenho certeza que não só no Maranhão, mas no Brasil, nós temos vários exemplos bons de educação. E esses exemplos bons de educação precisam ser reverberados. Se a gente usar esse tempo melhor para mostrar para a população que dá para cobrar do seu gestor
política de verdade para a educação, a gente consegue ajudar a melhorar. Agora você pega os horários nobres e os melhores programas das grandes televisões do Brasil, o que dá ibope para eles é programa de sangue. E aí, sangue, briga, gente morrendo, e aí as pessoas só se prendem naquilo. Coloque esse tempo também para falar de exemplos bons do Brasil que dá certo. Tenho certeza que a gente vai ajudar. Deputado Zalci, o senhor também acredita que não adianta criar mais uma penalização? Não, eu acho que como é que avalia essa responsabilidade? Nós temos que definir claramente isso, né? Qual é a responsabilidade de cada um e exigir o cumprimento daquela responsabilidade. Nós temos, de fato, uma certa resistência no Brasil de avaliação, né? Então, fizemos recentemente aqui uma audiência pública sobre o programa da Pátria Educadora. E eu disse ao ministro, olha, tudo que você está falando é o que nós defendemos, que é exatamente metas, né? Meritocracia, se valorizar os bons profissionais. Esse programa do Mangabeira Mangabeira, mas que não tem nada a ver com o próprio Ministério, quer dizer, é uma contradição, né? Quem tem resistência a isso é o próprio governo, né? O próprio partido do governo é que tem essas resistências de meritocracia e avaliação. Então nós temos hoje muitas dificuldades, nós temos problemas de formação de professor, até porque não é mais atrativo, né? Acho que ninguém quer ser mais professor. Você pergunta para essa meninada aí hoje, quem quer ser professor? Ninguém. Mas também com esse salário, com essas condições, é difícil. Segundo, hoje, para fazer um curso de pedagogia, você pode fazer uma pesquisa, que são aqueles que não conseguiram nada. Hoje, inclusive, pedreiro hoje é uma profissão muito mais atrativa do que professor, para você ter ideia onde é que nós estamos chegando. E pior que isso aí, para consertar, leva anos, né? Por isso que a gente tem que fazer isso. Agora, o que foi colocado o deputado falou direitinho, quer dizer, nós temos que priorizar o aluno. Nós temos casos hoje que os estados já começam com greve. Antes de qualquer diálogo, tem a greve. E toda greve, quem é penalizado é o próprio aluno. Então, nessa lei, nós temos que olhar também a questão da família. A família também é super importante no processo educacional. E hoje você vê que a família terceirizou, vamos dizer assim, a educação dos filhos, né? Passou para a escola essa responsabilidade. E nós que somos educadores, sabemos disso, quer dizer, a escola, ela ensina, ela tem conteúdo, mas tem muita coisa de educação que é em casa, né? Você tem que ter em casa. E isso dificulta também. Eu defendo, inclusive, em determinados programas sociais, que a gente faça uma contrapartida, né? E como tínhamos antigamente a Bolsa Escola, né? Quer dizer, para receber a Bolsa Escola, não tem que estar matriculado, tem que estar frequentando, deveria ter boas notas, a gente tem que fazer uma vinculação, né? Para que a gente possa melhorar o interesse e a qualidade. Eu acho que a família pode ajudar muito. E nesse processo de responsabilização, cada um tem a sua obrigação e nós temos que cobrar isso. Cobrar do professor, cobrar do diretor, cobrar do prefeito, do secretário de educação, do governador e do presidente da República. Todos são responsáveis para a execução do orçamento, para a liberação das verbas, por exemplo, dinheiro direto da escola. Não adianta eu penalizar o diretor se ele não recebeu o dinheiro e se o governador ou o prefeito não repassou. Então nós temos que ver quais são as atribuições de cada ente e de cada grau de responsabilização e cobrar nos níveis de cada um a sua execução, né? Acho que esse é o papel da Lei de Unidade Educacional. Só para a gente encerrar, eu queria as considerações finais bem rapidinho dos dois deputados. Por favor, deputado Weverton Rocha, qual a sua expectativa aí para essa... Eu gostaria de agradecer, dizer que, apesar do tempo, nós não podemos ter pressa, temos que maturar e amadurecer mesmo essa ideia. O Plano Nacional de Educação, quando ele foi formatado, elaborado e aprovado aqui por esta casa, já está dizendo, ele é um plano, né? Mas cabe ao gestor, ao aluno, à família, a todos de verdade colocarem um grande plano para funcionar, que é o plano para salvar as nossas crianças. Então vamos virar um pouquinho mais o nosso foco e ir lá para a ponta, para a criança, porque é de lá que vai começar tudo. Então, eu espero que daqui a alguns dias ou alguns meses a gente consiga de verdade aprovar essa lei e consiga aí olhar o exemplo e incentivar os que estão ajudando esse Brasil a dar certo. Deputado Zalci. A gente tem discutido muito, né, na comissão, tem uma comissão especial tratando disso e que precisa agora apresentar o relatório e o voto. Né? A gente tem um ponto, uma preocupação de esperar, por exemplo, a definição do Sistema Nacional
o Pacto Federativo e o processo de participação entre os entes federados, se a gente ficar esperando muito, às vezes a gente não consegue aprovar a tempo, né, como determina o Plano Nacional de Educação. Nós temos que aprovar alguma coisa já, né, para a gente poder fazer um encaminhamento nesse sentido. Agora, eu sugeri na última audiência que nós agilizássemos, como foi feito agora em Ciência e Tecnologia. Né, nós aprovamos tudo de Ciência e Tecnologia, por quê? Porque fizemos um pacto suprapartidário, levantamos todos os problemas e priorizamos isso. Então, desde a mudança da Constituição até a regulamentação. Acho que na educação, nós sempre levantar esses gargalos, esses pré-requisitos necessários para aprovar como um todo uma lei de atividade fiscal que seja aplicável. Não adianta aprovar mais uma lei e não ter depois a forma de cobrança, né, de penalização. Muito obrigada, deputado Zalci. Muito obrigada, deputado Weverton Rocha. O Brasil em Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.